Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai estudar limites, tá? Antes da gente continuar, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, ative o sininho, manda o vídeo aí pro pessoal. Embaixo eu também vou deixar o link do Instagram para quem puder dar uma conferida lá e puder tá fortalecendo a gente, beleza? Então, para começar, eu vou tomar como exemplo uma função cuja lei de formação dela é a seguinte: vai ser uma f de x igual a x mais 1. Bom, vamos começar fazendo uma observação bacana aqui nessa função, é que ela se trata de uma função afim, tá bom? Onde o coeficiente angular está implícito aqui, né? Mas eu vou colocar ele aqui, vale 1, e o coeficiente linear também vale 1. E como a gente sabe, uma função afim, o gráfico dela é uma reta que está representada em laranja aqui, tá bom? Então aqui também a gente tem o nosso plano, onde a gente tem o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, tá? E vamos começar estudando então o que significa limite de uma função. Bom, o que eu posso dizer em poucas palavras aqui é que o limite de uma função, quando você vai calcular o limite de uma função, na verdade você quer saber o comportamento da f de x, desse carinha aqui, quando x se aproxima de um ponto P. Então vamos pegar aqui como exemplo um ponto P. Eu já vou aproveitar aqui e traçar também a imagem desse ponto. Então vamos considerar aqui um ponto P. E esse ponto P, ele vale 1, tá? Esse aqui é o ponto que eu peguei. E aqui a gente tem a imagem, que vale f de P, né? E como o P vale 1, então vale f de 1. Então, pessoal, a gente pegou um ponto P, aqui nas abscissas, a imagem está aqui nas ordenadas. E o que é estudar o limite de uma função? Novamente, é saber o comportamento da f de x, desse carinha aqui, quando x se aproxima tanto pela esquerda quanto pela direita desse ponto P, que vale 1 nesse caso em particular. E a gente escreve o seguinte, que o limite da f de x, quando x se aproxima desse ponto P, é um valor L, tá bom? Nesse caso, a gente está supondo que esse valor L, ele existe, tá? E ele pertence ao conjunto dos números reais. Mas também pode haver casos em que o limite não exista, tá bom? Vou dar um exemplo breve aqui. Por exemplo, se a gente tivesse uma função desse tipo aqui, por exemplo. Esse aqui é um tipo de função que, se você for calcular o limite não existe, beleza? Mas a gente, em aulas futuras, a gente pode tratar um pouco melhor sobre isso. Então, ó, eu coloquei aqui do lado algumas tabelinhas para a gente estudar o que acontece com a função f, aqui é f de x, quando o x se aproxima pela esquerda, como é esse caso aqui. Pode reparar que todos os valores listados para x aqui estão à esquerda do valor 1, ou seja, são estritamente menores do que 1. E nessa outra tabelinha aqui, temos valores de x que estão sempre à direita de 1, tá? Estritamente maior do que 1. Então vamos começar pegando um exemplo aqui e vamos traçar algum desses valores no gráfico, para ficar um pouco mais claro aí de como funciona. Então, pessoal, vou pegar primeiramente o valor 2. Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui. E eu já vou aproveitar e vou traçar a imagem aqui também. Então, a gente tem aqui o nosso valor 2. E temos a imagem, que é o f avaliado em 2. E está aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um valor que esteja mais próximo de 1 do que o 2. Como, por exemplo, aqui na nossa tabelinha, um valor que está à direita de 1 e é menor do que 2, por exemplo, pode ser 1,5. Então vamos pegar e vamos traçar esse valor no gráfico.
Vamos traçar a imagem também. E vamos indicar aqui. Lembrando que 1,5 ele também pode ser representado por uma fração, tá? E essa fração é 3 sobre 2, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. E novamente aqui a gente vai ter a imagem, a f de 3 sobre 2. Aqui, pessoal, é interessante notar agora o seguinte. O que aconteceu quando eu peguei um valor mais próximo de 1 do que o 2? Quando eu peguei o 3 sobre 2, que é 1,5, que está mais próximo de 1, né, que é o nosso ponto, do que o 2, repara que a imagem, a função f, ela está se aproximando de f de 1. E a gente pode confirmar esse comportamento se a gente olhar aqui, essa tabelinha, né? Repara que aqui eu peguei o 2 e a imagem de 2 é o valor 3. Quando eu pego 1,5, a imagem é 2,5, está mais próximo de f avaliada no ponto P, né, do que quando eu peguei o x valendo 2, né, ou seja, o 2,5 está mais próximo do valor 2 do que o 3. Então agora a gente vai pegar 1,1, por exemplo. Repara que a imagem é 2,1, está ainda mais próximo do valor 2. Se a gente pegar esse outro valor, 1,01, a gente tem a imagem 2,01, que está ainda mais próximo de 2, que no limite vale 2. Então, pessoal, repara que quando o x se aproxima pela direita do valor 1, a função f está cada vez mais próxima do valor 2. E a gente vai reparar esse mesmo comportamento quando a gente pega valores que estão à esquerda de 1. Então, vamos supor aqui, vamos traçar aqui novamente, vamos pegar o valor meio aqui, mais ou menos. O valor meio, ele tem a imagem dele. Então, vamos indicar o valor meio aqui. Então, aqui a gente tem o valor meio. E aqui a gente tem a f de meio, nesse ponto aqui. Agora vamos pegar um valor que esteja mais próximo de 1. Como, por exemplo, na nossa tabelinha, a gente pode reparar que o 0,9, ele é maior que meio e está mais próximo do valor 1. Qual que é a imagem? 1,9. Então, se a gente pegar aqui novamente, traçar no nosso gráfico, vamos traçar ele mais ou menos aqui. Não está tão rigoroso, tá? Pode ver que não está nada muito simétrico, mas é para esboçar a ideia mesmo do que significa estudar o limite de uma função. Então aqui a gente tem um valor 0,9 e a gente tem aqui nesse ponto, vou fazer uma setinha aqui, a f avaliada nesse ponto, 0,9. E pessoal, da mesma forma como foi nesse caso aqui, de valores se aproximando de 1 pela direita, a gente tem o mesmo comportamento quando tem aproximações pela esquerda. Então, se a gente pegar um valor ainda mais próximo de 1, como por exemplo o 0,99, a gente vai ter um valor correspondente a 1,99. Se a gente pegar um valor ainda mais próximo, a gente vai ter um valor ainda mais próximo do valor 2, e assim sucessivamente, para valores cada vez mais próximos de 1, aqui no eixo das abscissas, a gente vai ter que a nossa f de x se aproxima cada vez mais do valor 2, tá bom, pessoal? Então, utilizando essa notação que a gente usou aqui, o limite da nossa função f de x. Quem é a nossa função f de x? A gente tem aqui a lei de formação dela, né? Que é x mais 1 que a gente colocou ali em cima. É x mais 1 com x se aproximando de quem? Do valor 1, que é o nosso ponto P. E como a gente fez o raciocínio aqui em cima, para x cada vez mais próximo do valor 1, a f está sempre se aproximando do valor 2, tá? Em ambos os casos, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, pessoal, o limite da f de x
com x tendendo a 1, sendo que a nossa f de x, a lei de formação dela é x mais 1, isso aqui vale 2, tá bom, pessoal? Então, a gente calculou aqui o limite da nossa função f de x, que vale 2. Bem interessante, né? Então, pessoal, essa aqui ainda é intuitiva de limite, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham restado alguma dúvida, por favor, deixa no chat aí que eu vou estar lendo e vou estar tentando responder vocês, beleza? Então, pessoal, tendo isso, esse aqui foi um caso particular, né? Que a gente pegou uma função com uma lei de formação, né? E a gente estudou o limite dessa função. Então, peguei uma função particular para a gente conseguir entender um pouco melhor, né? Ter um pouco mais lúcido do que é o limite de uma função. Tendo isso, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas propriedades de limites, tá bom? Essas propriedades são de extrema importância quando a gente vai calcular os limites, tá bom? Mas eu vou apresentar elas rapidamente aqui, porque a gente já vai partir para alguns exercícios, tá? Não vamos enrolar muito. Então, a gente tem algumas propriedades, tá? A gente começa supondo que o limite de uma função f de x vale o valor L1. Lembrando que esse valor L1, ele pertence ao conjunto dos números reais. Que o limite de uma função h de x é um valor L2. E esse valor também está no conjunto dos reais. Então, pessoal, ó, primeiramente temos aqui que o limite da soma das duas funções é igual ao limite individual, né, de cada uma das funções, né? Então, você pode basicamente pegar a função f de x mais a h de x e separar os limites, né, fazendo o limite da f de x mais o limite da h de x. Aqui temos também a propriedade da multiplicação, onde temos uma f que multiplica a h, e o limite, né, dessa multiplicação é a multiplicação dos limites, né? Então, temos aqui o limite da f que multiplica o limite da h de x. Temos uma propriedade muito interessante aqui também, que é quando você tem uma constante aqui multiplicando a função f de x, ou qualquer função que tiver aqui, tá? Essa constante ela pode sair para fora do limite e fazer apenas o limite da função f de x. E aqui, por último, não menos importante, a gente tem o limite da razão entre duas funções, tá bom? Então, a gente tem uma função f de x e ela é dividida por uma função h de x, né? Teríamos uma função racional aqui. Isso aqui é equivalente a fazer o limite da f de x dividido pelo limite da h de x. Lembrando que você pode fazer essa divisão, no entanto, o limite da h de x não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai vir para um exercício aqui maroto, e vamos começar por um exercício, que é aquele exercício para a gente ganhar confiança, né? Para a gente começar a ganhar confiança e ganhar um gás aí para ir bem nos demais exercícios. Então, é o limite com x tendendo a 2 da função 5x ao cubo menos 8. Então, pessoal, a gente vai resolver esse limite aqui. E para resolver, a gente vai utilizar alguma das propriedades que eu acabei de apresentar para vocês. O que a gente pode reparar aqui? A gente pode reparar que a gente basicamente tem duas funções. A gente tem uma função que é 5x ao cubo e a gente tem uma função constante que vale 8. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar a função f de x de 5x ao cubo e a gente vai chamar a h de x de 8. Então, a gente tem duas funções. A gente tem uma f, que ela é expressa dessa forma aqui, como 5x ao cubo, e temos uma h de x, que é constante igual a 8. Então, a gente vai utilizar aquela primeira propriedade que eu apresentei para vocês, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem que o limite de 5x ao cubo menos 8 com x tendendo ao valor 2 pode ser escrito da seguinte forma, como limite
de 5x ao cubo, com x tendendo a 2, mais o limite de menos 8, porque tem esse sinal de menos aqui, tá bom? De menos 8, com x tendendo ao valor 2. Pessoal, aqui também é interessante que a gente pode utilizar outra propriedade que a gente aprendeu. Porque esse sinal de menos aqui, ó, que está aqui nessa expressão, na verdade é como se fosse o valor menos 1, né? Dessa forma aqui. E nesse caso, seria uma constante, tá bom? Então, esse limite a gente poderia reescrever da seguinte forma, ó. Vamos reescrever então aqui o limite de 5x ao cubo com x tendendo a 2. E agora, esse menos 1, como ele é uma constante, a gente passa para fora do limite. Então, fica menos o limite de 8 com x tendendo a 2. E agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? No lugar do x, a gente vai colocar o valor que x está tendendo. Ou seja, vai ficar da seguinte forma, ó. A gente vai escrever o limite de 5. No lugar do x, a gente vai colocar o valor que x está tendendo, que é 2, elevado ao cubo, menos o limite de 8, com x tendendo a 2 aqui, e x tendendo a 2 aqui. Pessoal, isso aqui não é algo formal, tá? Não é algo que você vai encontrar os livros fazendo, nem nada do tipo. Na verdade, eu só estou tentando explicar aqui como você vai resolver esse limite, tá bom? Então, assim, isso aqui, na verdade, isso aqui é um abuso de notação, beleza? Não se faz isso. Mas, para ficar um pouco mais explícito, para explicar um pouco melhor como é feito esse limite, é como se você substituísse, no lugar do x, o valor 2. Bom, o limite de uma constante, com x tendendo a 2, o limite de uma constante é sempre a própria constante. Ou seja, esse limite aqui, o valor dele é exatamente 8. E aqui, né, a gente faz esse truque aqui de substituir o x pelo valor que ele está tendendo. Então, a gente tem basicamente 5 que multiplica 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Vezes 5 é 40. Então, esse limite aqui tem como resultado o valor 40. Então, no final das contas, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter o seguinte, que esse limite é 40 menos 8, que tem como resultado o valor 32. Beleza, pessoal? Então, esse exercício a gente vai finalizar da seguinte forma, escrevendo que o limite com x tendendo a 2 da função 5x ao cubo menos 8 é igual ao valor 32. Beleza, pessoal? Então, vamos finalizar aqui com mais um exercício para fechar aqui com chave de ouro, tá bom? É um exercício, esse daqui é um exercício um pouco mais elaborado e que a gente tem que fazer algumas manipulações algébricas para conseguir chegar no resultado final do exercício. Então, vai ser o limite de x menos 9, x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3, com x tendendo ao valor 3. Pessoal, lembra que eu fiz aqui um esqueminha aqui em cima, onde eu substituí diretamente aqui o valor que x estava tendendo? Vamos fazer aqui nesse caso também e verificar o que acontece. Então, a gente vai fazer o seguinte. No lugar do x, a gente vai colocar o valor 3. Então, vai ser o seguinte, ó. Teremos, então, 3 ao quadrado menos o 9, dividido por o 3 novamente, substituindo no lugar desse x,
menos o 3. Desenvolvendo essa conta, 3 ao quadrado é 9, menos 9 sobre 3 menos 3. Isso aqui, pessoal, dá 0 sobre 0. Quando isso aqui acontece, a gente chama isso aqui de indeterminação, tá bom? Quando a gente tem uma indeterminação, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que manipular a nossa fórmula para conseguir resolver. Porque uma indeterminação não é uma resposta do exercício, tá bom? Não é o que o exercício espera. Então a gente tem que manipular e tentar resolver esse limite. E para isso, nesse caso aqui, como é que a gente resolve? Como é que a gente sai dessa indeterminação? A gente faz o seguinte, ó. Repara o seguinte, que o x ao quadrado menos 9, ele pode ser reescrito da seguinte forma, como x quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o 9 é a mesma coisa de 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, tá? Então, vou escrever aqui que 9 é a mesma coisa de 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado. Então, a gente pode reescrever isso aqui dessa forma. E a gente pode ainda melhorar ainda mais e escrever, se você lembrar lá de produtos notáveis, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, como x menos 3 vezes x mais 3. Aí você deve estar se perguntando, talvez, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sei se essa igualdade é verdadeira? Para você conferir isso, você pode fazer a distributiva aqui, você vai reparar que a gente vai retornar para isso aqui de cima, tá bom? Então, se você fazer a distributiva, você tem aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3 mais 3x, menos 3 vezes x é menos 3x, e menos 3 vezes 3, isso aqui dá menos 9, tá bom? Então, isso aqui cancela, e a gente fica apenas com x quadrado menos 9, que é a mesma coisa de x quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, se você tiver dúvida, se você escrever o produto notável e tiver dúvida, você pode fazer a distributiva e você confere se você chega na sua igualdade anterior, né? Que foi o que a gente fez nesse caso aqui. Então, agora, isso ajuda demais. Isso aqui é a chave para a gente conseguir resolver o exercício, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Como a gente conseguiu reescrever dessa forma aqui, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai substituir essa igualdade aqui, que a gente conseguiu, no nosso limite original. Então vamos reescrever aqui. Que o limite de x tendendo a 3 de x quadrado menos 9 sobre x menos 3 é a mesma coisa de a gente escrever o limite de x menos 3, que multiplica, vou apagar aqui para dar um pouco de espaço para a gente, x mais 3, tudo isso aqui dividido por x menos 3. A gente não mudou nada no denominador, apenas no numerador, tá bom? Com x tendendo ao valor 3. Então, pessoal, é isso que a gente tem. É isso que a gente tem, então. A gente tinha x ao quadrado menos 9 e substituiu isso aqui por x menos 3, que multiplica x mais 3. Olha que interessante que a gente pode fazer aqui agora, ó. Repara que a gente vai ter como cortar o x menos 3 com esse x menos 3 aqui do denominador. Ou seja, né, o que eu quero dizer quando eu falo cortar é que a divisão de x menos 3 por x menos 3 é equivalente a 1, tá bom? Então isso aqui é o seguinte, reescrevendo isso aqui é igual ao limite com x tendendo ao valor 3 de 1
tá? Eu vou deixar esse 1 indicado aqui, que é o x menos 3 dividido por x menos 3, multiplicado por x mais 3. Beleza, pessoal? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. No lugar do x, a gente vai substituir o valor que ele está tendendo. Nesse caso aqui, repara que o x está tendendo ao valor 3. Então, simplesmente, a gente vai pegar e substituir o 3 no lugar do x. Se a gente colocar o 3 no lugar do x, a gente vai ficar com o seguinte, com o limite de x tendendo a 3, de 1, que é esse 1 que está aqui. E agora a gente vai substituir. No lugar do x, a gente vai colocar o valor 3. Então, vou substituir aqui. 3 mais 3, né? Lembrando que a gente substituiu o x por 3, e 3 mais 3 é igual a 6, tá? E tem 1 multiplicando que continua 6. Então, esse limite, basicamente, ele fica como limite de x tendendo a 3 de 6. E como eu falei para vocês, o limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui é igual a 6. Beleza, pessoal? Então, a gente calculou o limite, né? E para finalizar, a gente coloca o seguinte, que o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, com x tendendo ao valor 3, é igual ao valor 6. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Caso alguma coisa tenha ficado, por favor, deixa no chat, eu vou estar tentando responder vocês, beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima.